Olá, meus amores, bom dia. Terça-feira, 31 de agosto, o último dia do mês, e o dia é de discussão sobre a nossa história. O professor Manuel sempre diz: é muito bom conhecer o nosso passado para entender um pouco dessas loucuras, dessas manifestações do nosso presente. Ok? Então, nós já realizamos discussões aqui no nosso grupo de estudo sobre os primeiros seres humanos, no continente africano, depois no continente americano. Falamos dos indígenas na América, dos indígenas no Brasil e hoje a gente vai falar dos indígenas na Bolívia, tendo em vista que é lá onde está concentrada a maior parte de povos indígenas do mundo. Se liga na nossa aula de hoje. Os indígenas da Bolívia. A nossa atividade de hoje é uma atividade de ilustração e de interpretação. É preciso que vocês tenham bastante atenção em cada informação que o professor Manuel vai fazer a leitura para que vocês tenham a competência de responder. Vamos lá? Iniciando a leitura exatamente aqui, tá certo? As terras da atual Bolívia faziam parte do Império Inca. Atualmente, nesse país, mais da metade da população é indígena. Como você viu no mapa da página 57, a gente viu que mais de 60% da população boliviana é indígena. A diversidade desses povos é muito grande. Além dos grupos que falam quechua, que somam 1,84 milhão de pessoas, existem os Ayamará, os Chiquitano, os Guarani, os Guaraió e entre outros. Então, todos esses nomezinhos assim difíceis que o professor Manuel falou são tribos indígenas. E assim, hoje no Brasil existe uma lei que obriga o Estado na educação indígena, existe uma disciplina que hoje a gente chama de componente curricular sobre cultura e língua indígena. Por quê? Porque, professor Manuel, os índios precisam ter essa disciplina para que os costumes, os hábitos, a cultura, a língua, que é a língua materna deles, não acabe, não morra com o tempo, ok? Cada um desses povos tem suas especificidades na língua, ou seja, cada um tem uma linguagem, um linguajar diferente. Não é porque é índio que todos falam a mesma língua. Não. Os indígenas do Brasil falam de um jeito, os indígenas da Bolívia falam de outro jeito. Geralmente aqui Tupi-Guarani, não é? Especificidade na língua. Nas crenças, na alimentação, nas vestimentas e etc. Mas, em comum, todos esses povos preservam aspectos da cultura de seus antepassados. Então, como também já foi falado na nossa aula, até as tribos em que os povos se modernizaram, algumas manifestações ainda são tal quais as do início, ou seja, houve uma preservação desses hábitos, dessas crenças, né? Os Chiquitano, que é um povo, né, por exemplo, são um dos povos mais numerosos da Bolívia. Sua língua é a quarta mais falada do país. Eles são conhecidos pelo rico artesanato, como redes, potes de cerâmica e recipientes de madeira. Uma das festas tradicionais desse povo é o Carnavalito, ou Curucé. Nesse evento, eles tocam tambores e flautas e fazem um desfile com bandeiras bem coloridas. Então a gente vai observar, certo? Nessa foto, com certeza no livro de vocês a qualidade é bem melhor. Vamos ver a legenda, né? Os povos que falam quechua são o maior grupo indígena da Bolívia. Em segundo lugar, estão os indígenas Ayamarás. Então, na legenda, vamos ver do que trata essa foto, né? São indígenas e Ayamarás comemorando o Ano Novo Aldino nas ruínas da cidade Tiahuanaco, na Bolívia,
em 2017. Então a gente pode fazer uma comparação muito simples. A forma dos povos aiamarás comemorarem o Réveillon é a mesma, perdão, é a mesma forma que a gente comemora? Observem o ambiente, observem as vestimentas, a gente já percebe que não é? Nós temos uma forma de comemorar o Réveillon. Algumas pessoas vestem branco quando querem paz, outras acreditam que vestindo amarelo vão ganhar dinheiro, não é? Então nós temos esse hábito e os povos aiamarás têm esse outro hábito, ok? Observem bem. Então, na primeira questão, que é a nossa sexta questão, diz assim: na comunidade onde você vive, no caso, a cidade, o bairro, a rua, o sítio onde você vive, existe alguma celebração como a mostrada na foto dessa página? Em caso afirmativo, o que é celebrado? Né? Com essas cores, com essas roupas pesadas, existe algum tipo de manifestação, de celebração, de comemoração feita na comunidade de vocês? Na comunidade do professor Manuel existe a comemoração no mês de julho de festejos, não é? Da padroeira da nossa cidade aqui em Parnamirim, que é Senhora Santana. É uma manifestação cultural. Na sétima questão, atentamente, né? Atualmente, o Brasil costuma receber muitos imigrantes bolivianos, ou seja, pessoas que saem da Bolívia para se instalar no Brasil. Com a orientação do professor, faça uma pesquisa sobre a comunidade boliviana mais próxima de onde vocês moram, buscando informações em publicações impressas e digitais, ou seja, pode ser pesquisado tanto em livros, revistas, jornais, como na internet, além de combinar uma entrevista com pessoas dessa comunidade. Como a gente está em isolamento domiciliar, a gente vai realizar nessa sétima questão somente a pesquisa. Professor Manuel, como é que eu pesquiso? Simples, vai lá no nosso amigo Google e coloca assim: comunidade boliviana indígena mais próxima da cidade de Salgueiro. Aí vocês vão saber onde está a comunidade indígena boliviana que é imigrante, não é? Mais próxima da cidade de vocês. E aí a gente vem para a próxima página. Um estado plurinacional. Que palavra interessante, né? A Bolívia é considerado o estado, legalmente, né, considerada o estado plurinacional. Plurinacional quer dizer, refere-se à existência de diferentes grupos nacionais dentro de um mesmo estado, não é? Então, existe, assim como no Brasil, uma diversidade de povos. Vamos lá? Se liga na parada. O professor Manuel está na leitura aqui, ó. Em razão da diversidade de povos que compõem a Bolívia, esse país tem o nome oficial de Estado Plurinacional da Bolívia. O país também reconhece oficialmente, além do espanhol, 37 línguas indígenas. Olha que interessante, não é? E aqui no Brasil a gente tem uma luta diária para fazer com que cada povo, cada comunidade tenha o direito de aprender a sua língua materna. Essas medidas foram importantes para valorizar e manter viva a cultura dos povos nativos da região. Sobre isso, vamos ler a reportagem a seguir. O professor Manuel vai tentar ampliar um pouco. Vamos lá. Membros da etnia Guarani, dos povos Guarani, né, na região central da Bolívia, conseguiram formar um governo autônomo indígena, o primeiro do país. O governo será regido mediante os costumes ancestrais da etnia, sem afetar as normas nacionais e regionais, e passará a valer a partir de 2017. A formação de governos locais foi possibilitada pela Constituição de 2009 da Bolívia, que converteu o país em um estado plurinacional, reconhecendo e tornando legítima a existência de diversos grupos nacionais dentro de um mesmo território, que no caso era o território boliviano. O que significa etnia? Grupo de pessoas ou comunidades que compartilham os mesmos costumes, língua, religião, tradições, território, entre outros aspectos, né?
O índio é uma etnia, o negro é uma etnia, o europeu é uma etnia. Ok? E essa autonomia, quando diz aqui em cima, né? Que membros dos povos Guarani conseguiram formar um governo autônomo. O que significa um governo autônomo? Um governo independente. Né? Independente. Agora, eles não podiam ferir a Constituição, que é a lei maior da Bolívia, mas eles têm, a partir de 2017, autonomia para decisões, não é? Então, o que é que a gente tem aqui nessa imagem? É o desfile militar na Bolívia em 2017. Nele, é possível identificar ao centro a bandeira nacional da Bolívia, que está aí nas cores vermelho, amarelo e verde, com o brasão no centro, ok? E à frente e ao fundo, a bandeira Huifala, que representa a pluralidade dos povos indígenas. A gente vê aqui essa bandeirazinha que está no início e está lá no final, que parece uma coxa de retalho, não é? Então, essas emendas representam a pluralidade dos povos bolivianos, ok? Então, de acordo com o texto, responda as questões a seguir. Qual é o significado de a Bolívia ter se tornado em 2009 um estado plurinacional? É muito simples. A gente só precisa vir aqui, não é? Em razão da diversidade de povos que constroem a Bolívia. Então, o motivo dele ter se tornado um estado plurinacional foi por conta da diversidade dos povos que viviam naquele território. E letra B, identifique uma consequência positiva dessa medida. Qual é a medida? Da medida em que estabelece autonomia para os povos da etnia Guarani. Qual é a medida positiva desses povos terem autonomia, serem livres para decidir o seu modo de viver, por exemplo? O que é positivo nisso? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. É bom demais conhecer um pouco sobre a nossa história. Um cheiro.